Você já imaginou como seria embarcar em uma máquina do tempo e voltar ao passado, quase 5.000 anos atrás? Aperte os cintos, porque a gente te mostra! 12 dias em uma expedição ao berço da civilização, desbravando os primórdios da humanidade. E claro, por aqui, pirâmide é o que não falta. Os mistérios da única das 7 maravilhas do mundo que ainda existe. Estamos de frente para a pirâmide de Quéops, a maior do mundo, gigante, maravilhosa, um símbolo mundial que todo mundo quer conhecer. Mas nós fomos além e entramos na pirâmide, uma escalada escura e abafada, até a sala da tumba. Eu acho que eu nunca suei tanto na vida. Dá uma aflição, dá um desespero em alguns momentos. Visitamos a mais antiga do mundo, que não deu muito certo. Eles ainda estavam aprendendo, eles estavam testando. E encontramos até pirâmide, que nem formato de pirâmide tem. E ela é a única que tem inscrições lá dentro. Mas isso é só o começo. Ficamos cara a cara com a múmia mais famosa do mundo, o faraó Tutankhamon. Visitamos a cidade que guardava boa parte do conhecimento da humanidade. Alexandria foi capital do Egito durante 1000 anos. Vimos a estátua que até tentaram roubar, mas não conseguiram carregar. E embarcamos em um cruzeiro de luxo por um dos maiores e mais místicos rios do planeta, o Nilo. A bordo desse cruzeiro, a gente vai visitar os templos mais bonitos do Egito e você vai acompanhar com a gente. Durante a viagem, que tal fazer umas comprinhas, mas de um jeito bem diferente? Nessa aventura também tem muita diversão, um passeio de balão cinematográfico e um resort all inclusive no Mar Vermelho, que de vermelho não tem nada. Ao contrário, as praias são paradisíacas, de um azul impressionante. A gente também te dá dicas práticas para não passar perrengue. Porque aqui tem gente tentando dar golpe em você o tempo todo. Te conta quanto custa aproveitar tudo isso e mostra um jeito de economizar na sua expedição. Então vem com a gente ficar assim, cara a cara com essa maravilha do mundo antigo. Seja bem-vindo ao Egito! Olá pessoal, bom dia! Olha só, a gente começando um novo dia muito especial. Afinal, não é todo dia que você acorda assim, vendo uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a única que existe até hoje. Estamos no Egito, mais especificamente nas pirâmides de Gizé, ou Gizé, como você preferir. Quéops na ponta de lá, Miquerinos na ponta de cá e no meio Quefren, as 3 pirâmides que significam avô, pai e filho. Esse lugar maravilhoso que a gente vai começar a mostrar para vocês a partir de agora. Mas não é só isso, tem muita coisa vindo por aí. A gente vai explorar o Egito inteiro, começando pelas pirâmides, mas terminando até lá no Mar Vermelho, gente. É muito legal. E eu preciso falar para vocês que a gente está fazendo essa viagem a convite da Cia Trip, uma agência de turismo que a gente já conhece há muito tempo, desde a Antártica, quando a gente foi para a Antártica. Se vocês lembram aquele vídeo incrível que a gente fez, eles também estavam lá com a gente. E agora a gente está conhecendo o Egito com a Cia Trip, que é muito legal. Eles têm um pacote completo para você não ter trabalho com nada, porque apesar da gente viajar por conta própria, tem lugar que não dá para fazer isso e o Egito é um deles. Então eles organizaram tudo pra gente. Tudo que vocês verem aqui foi a Cia Trip, então a gente vai deixar o contato deles aqui para você também organizar sua viagem para o Egito com eles. E mais do que isso, seguidor do Viagem por Conta tem desconto 5%. É só falar que você chega pelo Viagem por Conta, vai no QR Code, manda mensagem, fala com eles que eles vão organizar sua viagem também. Eu acho que vai ser um vlog daqueles assim, ó, de arrebentar, porque o Egito é demais. Então estamos com as pirâmides, mas vem muito mais por aí. Bora conhecer o Egito com a gente a partir de agora. Por isso, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha com os amigos. Bora lá!
Antes de conhecer de pertinho as pirâmides, já anota aí algumas dicas super importantes para sua viagem. Para chegar no Egito, nós fizemos uma conexão no Catar. O aeroporto é super moderno e na volta nós aproveitamos para fazer um stopover. Ficamos em Doha sem pagar nada a mais pela passagem. É um ótimo jeito de conhecer 2 países em uma única viagem. Aliás, já tem vídeo aqui no canal mostrando a nossa passagem pelo Catar. Terminando esse aqui, confere lá. Chegando no Egito, você precisa comprar um visto no aeroporto mesmo, que custa $25. É bom levar trocado. É bem simples e o guia da Ciatrip te ajuda com todo o processo. Você também vai precisar do seu passaporte, certificado de vacina contra a febre amarela e o seguro viagem, que não é obrigatório, mas super recomendado. A moeda por aqui é a libra egípcia, mas você pode trazer dólar e trocar aqui tranquilamente. Essa é a cotação do momento. $1 equivale a 31 libras egípcias e R$1 são 6,2 libras. Uma informação super importante, fique atento para você não cair em golpe, porque aqui tem gente tentando dar golpe em você o tempo todo. Então tem gente tentando vender, isso faz parte, isso é normal, mas existe um golpe aqui mesmo que as pessoas querem te aplicar e eu vou explicar como é para você não cair. Alguns caras ficam andando por essas regiões com um crachá e eles ficam meio que dando ordem nas pessoas. Você não pode andar aqui, eles ficam com apito, sai daí, circula por aqui. E aí eles chegam em você falando que assim, eu sou da segurança, cadê o seu ticket? Eu quero ver o seu ticket, você tem o seu ticket? Porque eles falam, a pessoa vai lá que cai no golpe, apresenta o ticket e fala assim, não, mas o seu ticket não é válido para essa área. Você não pode estar aqui, você tem que ter um outro ticket, você tem que pagar. Se você veio para cá, você tem que ter esse ticket. E eles ficam exigindo dinheiro das pessoas. Algumas pessoas a gente viu, elas acabam dando esse dinheiro porque elas realmente acham que essas pessoas são da segurança. Mas eles não são. Então não obedeça essas ordens. Se você vê essas pessoas com crachá, gente com apito fazendo, não é gente daqui, é golpe mesmo. E não dê o seu dinheiro. Então só responda não, 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 lá, significa não, 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 não em árabe. Então você lá, e é isso. Não cai em golpe. Você pode visitar o Egito o ano inteiro, mas acredite, nos meses de verão você vai torrar de calor, é inviável. Então evite os meses de junho, julho e agosto. A primeira dúvida que muita gente tem é: onde exatamente ficam as pirâmides? A maior parte do território do Egito está localizada na África, perto do Oriente Médio, e a capital, Cairo, fica ao norte, mas as pirâmides estão a cerca de 20 quilômetros dali, em Gizé, que no passado era uma necrópole, ou seja, enquanto Cairo era a cidade dos vivos, Gizé era a cidade dos mortos. E se engana quem imagina que hoje as pirâmides estão sozinhas, isoladas no meio do deserto. Imagina, olha só esse visual da gente chegando no Parque das Pirâmides. Que maravilha! E agora a gente está aqui do ladinho da única maravilha do mundo antigo que ainda está de pé. Estamos de frente para a pirâmide de Quéops, a maior do mundo, gigante, maravilhosa, um símbolo mundial que todo mundo quer conhecer. E eu vou te dizer, é emocionante estar aqui perto, gente. É uma experiência incrível. A gente deu a volta nela para pegar assim, ó, com pouca gente, tá vendo? Tem uma pessoa aqui, outra vai passando, mas é um lugar muito tranquilo. Se você quiser umas fotos diferentes, aqui é o local, porque lá na frente é muito cheio. E uma informação bacana, você pode entrar na pirâmide. Você compra um ingresso à parte, custa 600 libras egípcias, que dá mais ou menos R$100. E aí você compra esse ingresso à parte, que não faz parte do roteiro que a gente está fazendo, não faz parte do pacote. Você já tem o ingresso para entrar no parque, mas não para entrar nela, você compra a parte e vai, aproveita e entra. A gente vai fazer isso agora, vai tirar mais umas fotos e vai lá, bora! No sítio arqueológico existem 3 pirâmides principais. A Grande Pirâmide de Gizé é a maior delas. Feita em calcário e granito, tinha 146 metros de altura quando foi construída. E hoje, com a erosão e o vandalismo, mede 138. São mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando mais de 50 toneladas, dá pra imaginar? Começou a ser construída em 2580 a.C., para servir como túmulo para o faraó Quéops. No meio está a pirâmide de Khafre,
filho de Kelps. Foi construída pouco depois. Olhando assim, ela até parece maior do que a do pai, não é verdade? Mas não é não, é que ela foi construída em um terreno mais alto e na verdade ela tem 3 metros a menos. Já a terceira é a do neto de Kelps, Miquerinos. Como ele governou por pouco tempo, não teve tempo de concluir a sua própria pirâmide, então ela acabou sendo bem menor, com 65 metros de altura. Como os egípcios acreditavam na vida após a morte, quando os faraós morriam, eles eram mumificados e enterrados com todos os seus objetos mais valiosos. Então chegou a hora de criar coragem e entrar nesse túmulo milenar para descobrir o que tem lá dentro. A entrada é feita por um pequeno buraco, conhecido como Túnel dos Ladrões. Logo no início da escalada, a passagem já fica muito estreita e escura. Nós usamos uma luz portátil para enxergar melhor e conseguir filmar para vocês. O caminho é apertado e muito quente. Boa parte da subida tem que ser feita assim, abaixado. Olha só, 2 itens obrigatórios aqui dentro da pirâmide. Uma luz, se você enxerga muito pouco, pode ser o flash do seu celular também, e um ventiladorzinho de mão. Ajuda demais. A gente acabou agora a primeira parte, tem mais coisa para subir, obviamente, pelo jeito é bastante, então a gente teve que fazer uma pausa agora, e o ventiladorzinho tá salvando. Depois do descanso, mais subida. Em alguns momentos dá para escalar em pé, porque a altura é bem maior. Mesmo com esse alívio, o calor extremo faz a gente pensar em desistir a todo momento. Na etapa final é preciso agachar mais uma vez, e por um pequeno corredor nós chegamos até a Câmara do Rei, uma sala de 10 por 5 metros e quase 6 metros de altura. Ela é inteira revestida de granito e muito quente. O único objeto ali é um sarcófago de granito, com um dos cantos quebrados. A múmia do faraó nunca foi encontrada, nem os tesouros. Ao redor do sarcófago, muitas pessoas cantam e fazem orações. Até hoje, a pirâmide de Kelps não foi completamente explorada, e há dúvidas se este é de fato o sarcófago do faraó. Há alguns anos foi descoberto um grande espaço vazio na pirâmide, de 30 metros de largura por 8 de altura, mas nunca ninguém conseguiu chegar até ele. O que será que tem lá, hein? A descida é um pouco menos exaustiva, mas o calor beira o insuportável e falta ar. Vale lembrar que ainda é preciso dividir o caminho com quem está subindo. Eu confesso que em determinado momento o que eu mais queria era sair logo dali. Olha, vou falar uma coisa pra você. Só venha se você estiver disposto mesmo. Porque realmente é uma experiência da vida. Mas não é fácil. É muito difícil. Eu acho que eu nunca suei tanto na vida. Dá uma aflição, dá um desespero em alguns momentos, porque eu sou muito alto, é muito baixo. E olha, o ventiladorzinho de mão foi o que me fez respirar em alguns momentos, que é muito difícil. Mas é legal. Bora continuar o dia. Vocês estão vendo essa vista maravilhosa que a gente está tendo aqui agora? Existe um lugar para isso, claro, que não é todo mundo que acessa. Por isso que a gente está aqui, ó, sozinho, com os camelos passando ali. Você tá vendo os camelos passando, gente? Olha isso! Você parece cena de filme, é maravilhoso. Porque a gente veio almoçar num restaurante que chama 9 Pirâmides, que fica dentro do complexo das pirâmides. Por que 9 pirâmides? Já vou dar essa informação para vocês. Porque além das 3 principais, tem outras 3 aqui pequenininhas, tem outras 3 ali, então são 9 pirâmides no total. E existe um restaurante aqui no complexo que chama 9 Pirâmides. E você pode reservar para vir almoçar aqui. O pacote da Sea Trip, obviamente, tem almoço todos os dias incluído, mas não especificamente nesse local, porque ele é mais caro. Mas se você combinar
combinar antes, se você reservar antes, você pode incluir esse restaurante no seu pacote, aí você paga só a diferença, que aqui no nosso caso é mais ou menos $20 por pessoa. E aí você tem essa vista maravilhosa e vira aqui. Olha o restaurante como é legal, gente. E você come exatamente aqui. Fala, você tá no Egito, você vai perder a oportunidade de ter um almoço aqui, ó, nesse local, olhando para essa maravilha aqui do lado. Então pra gente valeu muito a pena, é muito legal. Você tem assim, gente, é filme passando aqui, ó. É filme com esse lugar incrível. Se você quiser só tirar foto, já paga essa diferença e tem esse almoço muito gostoso. Então vai, termina com essa imagem com os camelos passando ali, com a pirâmide de fundo. É muito legal que a gente vai almoçar agora. E claro que uma visita ao Egito, principalmente aqui nas pirâmides, não pode deixar de conhecer a Esfinge que está aqui atrás de mim, maravilhosa. Claro que ela foi construída num ponto estratégico para proteger as pirâmides, né? Mas na verdade ela tem vários significados. É um corpo de leão, cabeça de homem significa força, coragem, sabedoria. Então isso é muito legal, ela é bem bonita. A gente vai fazer umas imagens aqui porque a gente veio no final de tarde, então fecha às 5, a gente vai ver o que a gente consegue fazer e você vai acompanhar mais umas imagens. A grande esfinge de Gizé foi construída durante o reinado do faraó Khafre, o da segunda pirâmide, e acredita-se que é o rosto dele que está representado nela. É até hoje a maior estátua feita em uma única pedra no mundo, com 73 metros de comprimento, 19 de largura e 20 de altura. Não se sabe exatamente quando ela foi construída, mas foi por volta de 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, outra obra-prima com pelo menos 4.500 anos de história. Pessoal, agora a gente está a cerca de 30 quilômetros do Cairo para conhecer a cidade mais antiga do Egito. Chegamos em Mênfis. Mênfis foi a capital do Egito por cerca de 1000 anos, quando o Egito Alto e o Egito Baixo foi unificado. E olha, a cidade aqui tem uma coisa impressionante para você conhecer, que eu vou te mostrar já já. Aqui em Mênfis tem uma visita obrigatória que você vai se impressionar de um jeito único, que é justamente isso aqui que está na minha frente, que é o Colosso de Ramsés II. Essa estátua incrível de 15 metros foi encontrada em 1834 em pé. E tudo isso aqui que você está vendo foi moldado exatamente em uma única pedra calcária, que dizem que no sol ela brilha e você consegue ver a beleza dela. E se você não sabe, Egito significa terra dos artesãos. E aqui é uma prova viva do trabalho, da qualidade e do que eles eram capazes de fazer. É tão bonito de ver e eu preciso te contar uma curiosidade. A estátua, quando ela foi descoberta nesse buraco, ela foi dada de presente aos britânicos na época. E aí eles falaram, claro que a gente quer, a gente vai levar isso aqui embora. E eles não conseguiram, porque ela é pesada demais, ela tem mais de 1 tonelada. Eles até tentaram tirar uma parte da perna para ver se facilitava para levar embora. E eles falaram assim, quer saber? Agradeço o presente, mas a gente não consegue levar embora, então deixa aqui. E aí depois foi construído toda essa sala para proteger essa obra de arte impressionante. A gente está conhecendo simplesmente a primeira pirâmide da história, que é essa aqui atrás de mim, que é a pirâmide escalonada. Você está acostumado a ver aquelas pirâmides retinhas, perfeitinhas, né?
Essa aqui é diferente. Então eles ainda estavam aprendendo, eles estavam testando. Na verdade, isso aqui nasceu, não era para ser uma pirâmide, eles foram colocando os andares, são 6 andares. A primeira ideia era fazer só um primeiro andar, que era um tipo de túmulo antigo egípcio, e aí eles foram colocando outros andares por cima, e aí se transformou no que hoje é uma pirâmide. Então essa aqui é a primeira, é a mais antiga, de 4.600 anos atrás. Tem coisa que a gente vê aqui que a gente nem imagina que é pirâmide. Como isso aqui, não parece só um montoado de terra? Não, isso aqui é uma pirâmide e ela é super especial. É a pirâmide de Unas e ela é a única que tem inscrições lá dentro. Bora conhecer! As inscrições, conhecidas como Texto da Pirâmide, foram descobertas em 1881 e são os escritos religiosos mais antigos encontrados até hoje. Tinham como objetivo guiar a alma do faraó em sua jornada para o próximo mundo. De volta ao hotel depois de um dia longo, mas maravilhoso, gente. Realmente nos sentimos no Egito, fizemos as coisas mais legais que tem aqui no Cairo. E eu quero mostrar pra vocês o nosso hotel. Afinal, a gente voltou aqui, vai descansar. Mas sabe por que eu tô abrindo aqui? Primeiro que tá uma confusão, horário de pico. Aqui o trânsito é uma loucura, é fora da realidade, muita buzina. Não tem regra, não tem faixa de pedestre, então é buzina o tempo todo. Então assim, é uma loucura mesmo que vocês estão vendo. Mas eu tô abrindo daqui da sacada porque a gente tem simplesmente vista pro Rio Nilo, gente. Esse aqui é o Rio Nilo, super legal a gente tá aqui, pensar, né, esse rio, um dos maiores do mundo, tão emblemático, sagrado também. Então fica bem aqui de frente, mas bora conhecer o nosso quarto porque é super legal. A gente tá num hotel que chama Ramses Hilton e normalmente é aqui que você vai ficar mesmo no pacote da Sea Trip. É um quarto bem amplo, a gente começa com uma salinha aqui super gostosa, olha só, dá pra sentar, dá pra comer se você quiser, pedir serviço de quarto. A gente tem 2 camas. Então olha só, bem espaçoso, é bem legal. Não vou falar que isso aqui são bugigangas que a gente já comprou. E aí aqui também tem o banheiro, que é legal, tem uma banheira, é bem bacana. Ó, vou mostrar pra vocês rapidinho, é bem bacana. Então é isso, gente, esse é o nosso quarto. É aqui que a gente vai ficar por 4 noites. E a gente vai descansar porque o dia foi longo e aí tem muito mais. Ai, vou até sentar um pouco, viu? Porque ó, vou avisar. Tem que dormir o máximo que você puder, porque a viagem é corrida. Uma informação super importante que a gente viu em todos os lugares, que a gente recebeu de dicas de pessoas que já tinham vindo, enfim, todo mundo diz para você tomar muito cuidado com o que você come, principalmente em lugares externos, né? Então nunca comer salada crua, não comer fruta, não tomar suco, água só engarrafada, porque a gente não quer passar mal e isso é um problema aqui. Então você não quer ter aquela dor de barriga, aquele piriri. Então para você tomar muito cuidado com isso, sempre pegar coisas que foram ao forno e tal. Mas a gente tá num hotel, que é um hotel legal, de uma categoria alta, onde a gente tá vendo as pessoas todas manuseando com luva. E aqui no hotel a gente então tá comendo fruta, tá tomando um suco, mas é o único lugar, por enquanto, que a gente realmente tá arriscando, vamos dizer assim. Mas fora a gente não tá comendo salada, a gente também só tá tomando água, engarrafada, água principalmente, nunca, eles falam pra você ter ideia, nem comprar água daqueles vendedores ambulantes, que você não sabe se aquela água foi... eles colocaram, né, e fecharam a garrafa, enfim. Então, fique muito atento. Mas aqui no hotel a gente tá arriscando e tá dando tudo certo. É claro que o Egito vive muito desse passado glorioso dos faraós, das pirâmides, mas existe também o Egito de hoje, que é uma outra cultura completamente diferente. Para você ter ideia, 90% da população do Egito é islâmica, então é uma cultura
árabe, e a gente também vai conhecer esse lado aqui em Cairo, que é muito legal e muito forte. E para isso nós estamos na Fortaleza de Saladino, gente. Saladino foi o primeiro sultão aqui do Egito na época árabe. Depois que houve essa invasão, né, eles dominaram o Egito dos católicos, que ficaram tomando conta por 6 séculos, vieram os árabes, eles tomaram conta do Egito, e existem muitos resquícios dessa época ainda, como a fortaleza que a gente está aqui e, claro, essa mesquita lindíssima. Então a gente está na Mesquita de Mohammed Ali, a gente vai conhecer por dentro, mas a fortaleza é lindíssima, você consegue ter uma vista toda de Cairo. Ela foi construída na época dos cruzados, para você ter ideia, quando a Europa estava invadindo muito o mundo, principalmente o mundo árabe, tanto em Israel, na Turquia, aqui também, e essa fortaleza foi construída para proteger essas guerras dos cruzados, e conseguiu, e ela está aqui de pé e a gente vai visitar. Para você ter ideia, dá para ver até as pirâmides daqui. Então bora conhecer! Ponto muito legal aqui da fortaleza é que você tem uma vista panorâmica da cidade do Cairo. Olha isso, porque ela fica bem no alto. Vou começar contando para vocês que desse lado aqui, essa construção gigante, a Sultan Hassan, é uma das mesquitas mais antigas aqui do Cairo, com 800 anos. Mas o Cairo tem cerca de 1000 mesquitas. Aqui desse lado dá para ver também um pátio gigantesco, é uma outra mesquita. E aí, quando a gente pensa em vista panorâmica, a gente fala assim, será que dá para ver a principal atração da cidade aqui de cima? Pois é, se eu estou em Paris eu consigo ver a Torre Eiffel, se eu estou lá em Roma eu consigo ver o Coliseu? Eu te digo que, teoricamente, sim, daria para ver as pirâmides daqui, elas estão bem aqui, ó, atrás de mim. Só que como a cidade vive aí numa secura, né? Então tem muita poeira, muita areia, a vista fica prejudicada, elas às vezes se escondem, se revelam um pouquinho mais. Agora tá bem difícil de enxergar, a gente vai tentar puxar um zoom, mas acho que não vai dar para ver muito bem não. Mas sim, se você der sorte, o tempo estiver limpo, você consegue ter uma vista panorâmica das pirâmides também. A gente está visitando agora o mercado que chama Khan El Khalili, que simplesmente é o mais importante do Egito e do Oriente Médio. É um lugar lindíssimo para você encontrar de tudo, desde lâmpadas, lembrancinhas, souvenirs, especiarias, tapetes, papiros, o que você quiser. É realmente incrível, a gente vai circular por aqui agora. Você vai acompanhar um pouquinho com a gente, bora lá! É o seguinte, aqui no Egito você tem que negociar e negociar em tudo, tá? A gente está agora aqui no Museu do Papiro e olha, tem uma infinidade de obras de arte para você levar, uma mais linda que a outra, mas tem que negociar. Esses papiros que a gente comprou aqui, originalmente custavam 1000 libras cada. Estamos levando 4 por 2000 libras, ou seja, metade do preço. Isso vale para absolutamente tudo. Então, negocie para você não gastar mais do que deve. Aqui a gente também vê de perto como são feitos os papiros, uma técnica milenar. Tudo começa com essa planta aquática. O caule é cortado em finas camadas, depois batido e amassado para tirar o máximo de água. Hora de entrelaçar as fibras e colocar na prensa. Depois de seco, o papiro tá pronto para ser decorado como quiser. Em uma mistura de tradição e modernidade, que tal um papiro que brilha na luz negra? Alguns inclusive têm o desenho diferente quando estão no claro ou no escuro. E se ontem o nosso almoço foi com vista para as pirâmides, hoje o cenário é um pouquinho diferente. Estamos às margens do rio Nilo. Olha que espetáculo! Um restaurante flutuante chamado El Saraya. E olha, esse almoço está incluído no seu pacote aí quando você contrata a Cia Trip, tá bom?
E aqui o esquema é o seguinte, do jeito que a gente gosta, self-service, pode se servir à vontade, tem uma mesa gigante com entradinhas, pratos principais e olha essa mesa de sobremesa que a gente vai te mostrar daqui a pouquinho. Um espetáculo, tô adorando o cenário, bora comer! É muito legal quando você visita esses sítios arqueológicos muito antigos para você ver o local onde tudo aconteceu, ver ruínas ou ver coisas incríveis como as pirâmides. Mas para a visita estar completa, você precisa realmente visitar também o museu onde as coisas que estavam lá foram levadas. E é isso que a gente está fazendo agora. A gente está no Museu Egípcio do Cairo e tudo, absolutamente tudo que tem aqui é original. Então a gente vai ver a estátua mais antiga do mundo, a gente vai ver múmia, sarcófagos, tem tanta coisa aqui, tem até uma estátua lá de Quéops, gente, que é o cara que fez a maior pirâmide. Tem uma estátua dele, a única que foi encontrada lá dentro da pirâmide e está aqui no Museu Egípcio do Cairo e a gente vai ver, claro. Então é muito bacana, ele é enorme, é super bonito. Se você quiser ver tudo, você tem que ficar um dia inteiro aqui, a gente não vai ficar, não tem como, mas a gente vai conseguir mostrar para vocês bastante coisa legal. E uma outra informação, aqui está o tesouro de Tutankhamon. Você consegue entender isso? Então bora lá visitar que eu acho que vai ser bem legal. Essa pode ser a estátua mais antiga do mundo. Ela foi encontrada dentro da pirâmide escalonada, aquela primeira que foi feita e a gente visitou lá em Saqqara. Já essa estátua minúscula é Quéops, lembra dele? O dono da maior pirâmide do mundo. Já Khafre, o dono da segunda pirâmide, tem uma estátua bem maior e mais especial. É feita de diorita, que é considerada a segunda pedra mais dura do mundo, só perde pro diamante. Então é uma pedra quase impossível de se esculpir, então isso aqui é uma grande obra de arte. E o legal é que de frente você vê só Khafre, mas quando você vira você vê um falcão atrás, que significa proteção. Maravilhoso. Chega aqui pertinho que eu quero mostrar para vocês essa estátua aqui, que é considerada a Mona Lisa do Egito. Olha só, essa estátua ela tem 4.600 anos, é feita de madeira, representa um sacerdote. E aí, conforme você vai andando, sabe o olhar da Mona Lisa que te acompanha? Pois é, o dele também te acompanha e olha os olhos como são muito definidos. Gente, dá para acreditar que isso é uma estátua de madeira de 4.600 anos? É impressionante, é o tipo da coisa que é só no Egito que você vai conseguir encontrar mesmo. E qual que é o ponto alto, o local número 1 aqui do museu? Essa sala que está aqui atrás de mim, onde estão vários objetos encontrados na tumba de Tutankhamon. Com certeza você já ouviu falar de Tutankhamon, né? Ele nem foi um faraó assim tão importante, ele ficou no poder só por poucos anos, mas a importância dele é porque a tumba de Tutankhamon foi a única até hoje encontrada totalmente preservada. Então, com a múmia e todos os objetos dentro dela. A gente vai falar muito mais sobre isso no próximo vídeo, já tô te dando um spoiler aí, que a gente vai visitar de fato a tumba de Tutankhamon. Mas aqui a gente vai conhecer alguns objetos, entre eles a máscara de Tutankhamon. Vem comigo, não pode filmar lá dentro, mas a gente vai colocar aí umas fotos para você. Vamos lá! A tumba de Tutankhamon foi a única encontrada intacta, mas as tumbas dos bisavós de Tutankhamon tinham muita coisa também e essa área é toda dedicada a elas. E para você ter ideia, essas aqui são as máscaras da bisavó e do bisavô. Então a gente vai conhecer tudo aqui, as tumbas de ouro, de tudo que tem pertences. Bora lá conhecer que tá legal demais.
Nossa passagem pelo Cairo tá chegando ao fim, mas a expedição pelo Egito ainda tá longe de terminar. Eu te conto o que vem por aí, mas com certeza você deve estar curioso para saber quanto custa fazer essa viagem inesquecível, né? Então eu já te conto agora. Os pacotes da Cia Trip de 12 dias e 11 noites custam a partir de 2.270 dólares, aproximadamente 11.350 reais. Mas calma, seguidor do Viagem por Conta tem desconto, então sai ainda mais barato. Esse preço já inclui hospedagem, transporte terrestre e aéreo dentro do Egito, almoços, guias em português e até um cruzeiro de luxo pelo Rio Nilo, que a gente vai te mostrar no próximo vídeo. Ah, e tem também um resort all inclusive para relaxar com todo o conforto no fim da viagem. É muita mordomia. Tudo incluído no pacote, e isso também é assunto pro próximo vídeo. Mas não espera não, já aponta a câmera do seu celular pro QR Code aí na tela, ou então clica no link na descrição do vídeo e começa a planejar sua expedição pro Egito. O pessoal da Cia Trip vai organizar tudo pra você, e se você quiser uma viagem privativa, é só falar, que eles dão todos os detalhes. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo e compartilha com os amigos. Até a próxima aventura. Tchau!